Você já se perguntou como esse Infinity Scroll presente em redes sociais como Facebook, Instagram e o próprio Twitter funciona? Eu me refiro a esse Infinity Scroll aqui. O Infinity Scroll é uma técnica em que o conteúdo do site é carregado automaticamente sob demanda na parte inferior, conforme o usuário rola até o final da página, que não tem final. Aqui eu trouxe um exemplo do Twitter, mas eu tenho outros exemplos aqui um pouco mais expressivos do Infinity Scroll funcionando na prática. Aqui um outro exemplo. E é sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, como falei anteriormente, o Infinity Scroll serve para quando queremos que nossa página nunca tenha fim. Ou seja, ela sempre será alimentada por novos conteúdos conforme o usuário vai descendo até o final dela. Aqui tem o exemplo que a gente vai desenvolver nesse vídeo, em que eu obtenho várias imagens de uma API de imagens específica e conforme eu vou descendo aqui, novas imagens vão sendo obtidas. Percebe que está sendo carregado dinamicamente. Agora a API deu uma travada aqui. E conforme eu vou descendo, novas imagens são obtidas aqui da API. A API em questão é essa DiceBeer. Ela é uma API que gera imagens ali aleatoriamente, conforme a gente passa determinado argumento para ela. Então, se eu passar uma string A, uma string B, ou passar um número, 1, 2, 3, ela vai gerar sempre uma mesma imagem para aquela string que eu passei, para aquele seed que eu passei. Então, aqui a gente tem diversos tipos de ícones, né, de imagens que ela gera, e eu estou usando essa daqui do avatars, que funciona da mesma forma. Eu pego a URL da API e passo aqui um seed, que é com base nesse seed que a imagem vai ser gerada. Então vamos só para a gente ver aqui, ó. Toda vez que eu passar esse Felix aqui, vai ser esse seed. Se eu passar Felix 1, já vai ser uma outra imagem. Então beleza, o foco não é essa API em si, o foco é aqui o Infinity Scroll. A API eu utilizei mais como uma forma de exercício ali, de exemplo, para a gente ver o Infinity Scroll funcionando na prática. Até porque a ideia aqui do vídeo é fazer um exemplo simples, mas você pode utilizar aí o Infinity Scroll para fazer visuais mais complexos, com elementos mais desenvolvidos e etc. Então bora lá, vamos ver como é que está o site aqui e o que a gente vai precisar desenvolver para ter aquele comportamento do Infinity Scroll. Aqui a gente tem um HTML bem simples, com um body aqui, um main, um título, né, um header H1, algumas setas aqui só para ter essa rolagem inicial aqui, e uma div com uma classe listImages, aqui um outro header. E aqui já tem um comentário que é aqui que as imagens devem ser inseridas, né? No caso agora não está mais funcionando, porque a gente vai desenvolver na prática ali o código JavaScript para fazer isso funcionar. E aqui no CSS algumas configurações básicas de Flexbox, aqui a configuração do arrow, aqui o listImage também com Flexbox. Como isso aqui não é o objetivo do vídeo, eu não vou me ater muito aqui. E aqui o loading, que é o que vai ser exibido conforme a gente for requisitando novas imagens. E a API dos navegadores que nos permite ter esse comportamento de Infinity Scroll é o Intersection Observer. Então aqui temos um exemplo que mostra mais ou menos como o Intersection Observer funciona. A gente tem um elemento que ele estava escondido aqui embaixo da viewport, ele estava fora da viewport, porque está numa página que tem scroll, né, que tem rolagem, então ele estaria aqui embaixo escondido. E conforme ele carrega aqui, ele aparece na viewport, o callback do Intersection Observer é disparado. Então vamos começar criando aqui um observer, que vai receber um new intersection observer. Beleza. Esse intersection observer ele recebe dois parâmetros. Se a gente der um Ctrl Shift barra de espaço, o VS Code mostra aqui pra gente. Ele recebe um parâmetro callback e um parâmetro opcional, né, que está denotado aqui com um ponto de interrogação, ele é opcional, é options, desse tipo aqui, intersection observer init. Tá? Então, o que é esse callback? Esse callback aqui no Intersection Observer é a função que vai ser chamada toda vez que o elemento entrar em interseção. O elemento que a gente configurar ali para esse observer aqui ouvir, ou seja, ouvir não, observar, né? No caso ele é um observer.
Então esse observer a gente vai configurar ele para ficar observando determinado elemento, utilizando um seletor CSS normal, e ele vai ficar observando esse elemento. Quando esse elemento ele entrar na viewport, esse callback aqui ele vai ser chamado. Então aqui a gente poderia definir o callback assim como uma arrow function, a gente poderia definir como uma função anônima também, mas eu vou definir realmente uma função aqui fora, function callback, e essa função eu vou passar como parâmetro aqui. E nesse options a gente tem algumas opções, tá? A gente tem o root margin e o threshold, ou threshold, enfim. Beleza, vamos por partes aqui. O que é o root primeiro? O root é como se fosse ali o container, né, que vai englobar o nosso elemento que a gente quer observar. Normalmente o root é o próprio document. Eu posso passar aqui um document query selector e passar, por exemplo, um container, caso eu queira que esse container aqui seja o meu root. E aí, nesse caso, esse meu container aqui, ele precisaria ter uma barra de scroll interna, né? Teria a barra de scroll do document e teria que ter uma barra de scroll do meu container ali. Esse root a gente não vai precisar. O root margin, ele já tem esse intuito aqui, ó. Eu tenho aqui o meu root, o meu intersection root, e eu tenho o meu elemento. Só que eu quero disparar o meu callback, não necessariamente quando o meu elemento entrar no root. Eu quero disparar antes. Nesse caso aqui, ele está disparando 100 px antes. Então, para isso, eu vou configurar o root margin para que ele dispare o callback antes do elemento entrar aqui, dele entrar em interseção com a root. Lembrando que essa margem aqui ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E ela é configurada igual a gente configura as margens de CSS. Né? Vai ter 0px para o topo, 0px para a direita, para a parte inferior e para a esquerda. Enfim. E tem o threshold. Esse aqui ele é importante a gente setar. Ele define a proporção da área de interseção. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, nesse exemplo aqui, o threshold está configurado para 0,5. Ele é um valor percentual, igual a gente configura no CSS os valores percentuais para propriedade de opacidade, por exemplo. Ele é um valor percentual que vai de 0 a 1, sendo o 0, 0% e o 1, 100%. Então, nesse caso aqui, ele está configurado para 0,5%. Então, aqui, ó, ele já entrou em interseção com o root element, mas o callback ele ainda não foi disparado porque ele entrou só 25%. Aqui, quando ele entrar 50%, ou seja, metade, é quando o callback vai ser disparado. Então, é basicamente para isso que o threshold serve. Beleza, eu não vou definir nenhum desses aqui por enquanto, eu vou deixar assim. Tem um detalhe, quando esse callback é chamado, o intersection observer ele passa dois parâmetros para ele. Ele passa um parâmetro entries e um parâmetro observer. Se a gente colocar aqui aquela nossa função, a nossa arrow function, a gente vai ver aqui que ele tem o entries e o observer. Esse entries aqui é um objeto que contém dados atualizados para um dos elementos observados. E a gente também tem o observer, que é o segundo parâmetro, que é esse mesmo observer aqui. Então vamos voltar aqui à nossa função callback. Eu vou definir esses dois parâmetros aqui, entries e observer. E como se trata de uma lista, eu vou definir entries for each entry. Pronto, aqui a gente vai ter as entradas para esse objeto, para esse elemento aqui observado. E para a gente começar a ver esse console aqui sendo disparado, para que essa função callback seja chamada, a gente precisa começar a observar algum elemento. No caso, o elemento que inicia tudo é esse elemento imagens. Quando esse elemento imagens ficar visível aqui para a gente, é que a primeira requisição para obter a primeira imagem vai ser disparada. Então, é nesse objeto imagens aqui que a gente vai adicionar o primeiro observer. Então, a gente vem aqui, observer.observe, ele tem alguns métodos aqui. Para a gente, o principal agora é esse observe. E aqui a gente vai passar um elemento. Ó. Ele até sugere aqui, ele fala um target do tipo elemento. Então, eu vou pegar um document query selector, esse elemento aqui. E agora, se a gente vier aqui, ó, ele já é disparado. Ó, quando o elemento fica visível, ele já dispara aqui falando que ele is intersect true. Se eu saio, vai falar is intersect false. Toda vez que altera a interseção, seja para ele estar sendo exibido ou não,
esse callback aqui vai ser disparado, beleza? E nesse caso, a gente quer que isso aqui seja disparado somente se o entry estiver em interseção, ou seja, is_intersect. Então é aqui que vai estar o nosso código. Dessa forma, ó, ele não vai mais logar aqui no console quando o elemento sair da viewport do usuário. Então aqui eu já vou criar a minha função para obter as imagens. Eu vou criar aqui uma função create new image element. E essa função eu vou utilizar aqui o fetch, né, do próprio JavaScript. Também é uma função nativa do JavaScript para a gente fazer requisições HTTP. Eu vou colocar aqui a URL da API que a gente vai utilizar, mais esse seed aqui para ele gerar um número aleatório para a gente. Aleatório não. Ele vai pegar o millisecond atual. E aqui eu dou um... Deixa eu quebrar aqui a linha. Vou dar um ponto then resp.blob para eu poder pegar aqui o binário que vai vir dessa imagem. Ponto then blob. E é aqui que vai estar a nossa lógica. Ou seja, quando eu conseguir obter a imagem, a resposta dessa requisição, é aqui que eu vou adicionar a imagem na minha página. Então, deixa eu criar aqui um elemento image. Document create element image. Image.src vai receber o url.createObject. A partir desse blob, ele vai criar uma URL para a gente a partir desse blob aqui. Eu vou pegar o document query selector list images. Aqui é list image, que é aqui que eu vou adicionar. Eu vou adicionar esse elemento aqui, image. E aqui, bora adicionar só esse. A gente vai ter que chamar esse create new image element. Pronto. Ó, ele já adicionou a nossa primeira imagem. Só que percebe que não está sendo adicionado outras imagens aqui embaixo. Isso porque a gente também precisa observar essa imagem aqui que foi criada. Então eu preciso vir aqui no observer e falar para ele observar essa imagem aqui. Agora vamos voltar lá no site, dar um F5 aqui. Ele vai obter a primeira, segunda, e aqui ele já está obtendo todas as imagens. Só que percebe que o scroll está mudando quando eu subo também, ó. Tá vendo? Isso porque ele continua observando as imagens. E aí, por exemplo, essa imagem aqui em cima, quando ela entrar na interseção, também vai ser carregada uma nova imagem. Então, para isso, a gente precisa parar de observar a imagem assim que ela for carregada, assim que ela for adicionada. Então, venho aqui em Observer e falo unobserve, reserve e.target, que é a nossa imagem. Bora ver agora como é que vai funcionar. Ah, não é, é entry. Entry.target. E tá aqui, ó. Ele tá carregando novas imagens e tal. Tá obtendo as imagens aqui. Só que ele ainda não está exibindo aquele loading, aqui, aquele textinho loading, para a gente saber quando está carregando a imagem ou não. Que às vezes a imagem demora para carregar na API. Por exemplo, se eu colocar aqui como slow, ó, vai demorar um tempo e aí não vou saber que está carregando. Então a gente precisa adicionar o texto carregando lá só para a gente ter noção, né, de quando está carregando uma nova imagem. Então eu vou criar aqui show loading. Vou precisar de um elemento, loading. Esse aqui vai ser um H1 também. Class list, eu vou adicionar aqui uma classe nesse elemento. E aqui é onde vai estar o nosso texto, de fato. E esse elemento aqui, eu vou passar ele aqui. Quando eu chamar esse showLoad, eu vou passar esse elemento por parâmetro. Aqui eu vou pegar o parent element e dar um append nesse loading aqui. E esse loading eu vou exibir ele aqui em cima. showLoad entry.target. Pronto. Ele já deve exibir, ó. Só que ele não está sumindo. Eu preciso que ele suma. Assim que a imagem for carregada, eu preciso que o loading suma. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, document, query selector, loading.remove. Então, vamos ver aqui. Ó, tá carregando. Essa daqui ainda está pendente, ó. Às vezes dá essa travada na API. E aí, conforme eu vou descendo, ele vai carregando novas imagens. Agora, vamos fazer um teste aqui, setando o threshold. Por exemplo, eu vou colocar aqui 0.5. Olha como vai ficar diferente. Vou atualizar aqui. Tá, ele vai obter a imagem. Quando
quando eu chegar na metade da próxima imagem é que o carregando vai aparecer, ó. Isso porque o threshold está definido como 50%. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1, a imagem ela precisa aparecer inteira. Ó, ela precisou aparecer inteira para que as outras imagens fossem carregadas. Então aqui a gente pode colocar, sei lá, um 0.2. E aí toda vez que chegar assim em 20% da imagem, ó, logo no comecinho, a próxima imagem vai ser carregada. Bom, o intuito do vídeo era esse. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha curtido. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu e até a próxima.